Conselho de Segurança. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa della Libertà, certa, si impegna in qualità di Presidente del Consiglio. Certa se loro saranno non è scritto, ma è segnato nella storia e nel destino. Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Na semana da morte de Silvio Berlusconi, aos 86 anos, vamos falar do legado deixado pelo antigo primeiro-ministro italiano na política europeia e mundial. Como habitualmente, estamos na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Ele foi empresário dos média e do desporto, multimilionário, várias vezes primeiro-ministro. Silvio Berlusconi dominou uma boa parte da política italiana nas últimas 3 décadas e deixou uma marca, pelo menos no Ocidente. Ainda vivemos aqui numa espécie de ressaca de um estilo político inaugurado por Berlusconi? Sim, vivemos. Eu, aliás, acho que Berlusconi foi uma figura absolutamente marcante da pós-Guerra Fria. E infelizmente nas coisas que ouvimos, a tendência é para focar o AC Milan e as festas, não é? Bunga bunga. Exato. Mas Berlusconi foi muito mais do que isso, foi uma figura absolutamente decisiva, porque inaugura esta época de populismos ocidentais. Mas antes disso queria deixar aqui uma pequena nota, que é o surgimento político de Berlusconi surge numa altura particularmente complexa para a Itália, em resultado do escândalo que depois leva à Operação Mãos Limpas e que na prática é essa situação, esse prolongado escândalo, essa operação judicial, que cria as condições para o surgimento não só de Berlusconi, mas de toda uma nova classe política e um estilo novo de fazer política. E eu recordo que as duas figuras mais emblemáticas do antigo regime italiano, que era o Partido Socialista, a Democracia Cristã e o Partido Comunista Italiano, que duas dessas figuras muito importantes, o Giulio Andreotti e o Bettino Craxi, foram os dois apanhados nessa rede. Inclusivamente Craxi acaba por morrer exilado na Tunísia. Mas foi este quadro de degradação, de implosão, melhor dizendo, do sistema partidário, da classe política italiana, que cria as condições para este tipo de populismo. E isso é importante porque creio que quando nós olhamos para as figuras, para os sucessores, digamos assim, de Berlusconi, pessoas como Trump, Boris Johnson, encontramos muitas, se bem de forma diferente, mas encontramos muitas dessas condições, dessas causas, e crescentemente no Ocidente esse tipo de causalidade pode ser evidenciada, inclusivamente em Portugal, onde há uma desconfiança crescente, não é? Com a justiça, com a classe política, etc. Portanto, Berlusconi não pode ser, a meu ver, visto fora deste contexto que nos últimos 20, 30 anos tem marcado muito as democracias ocidentais. Ela, na verdade, como estavas a dizer, chegou ao poder como um reformista que ia mudar o país, que vivia sob o peso da corrupção e do descontentamento público. Temos de pôr datas nas coisas. Em 1991, o Partido Comunista Italiano desapareceu, dissolveu-se. Deixou de ser aquilo que se chamava na altura a coisa para passar a ser coisa nenhuma. Em 1994 foi a vez do Partido Socialista Italiano ter desaparecido e da Democracia Cristã desaparecer. Entretanto, tinha desveído completamente o terrorismo de extrema-esquerda e o terrorismo de extrema-direita em Itália. Um dos graves problemas que subsistia na altura era a campanha desencadeada pela máfia
contra os juízes que faziam esforços para desmantelar a organização na Sicília e também a Nhandreta na Península, é neste ambiente, de facto, que medra gente como Berlusconi. Berlusconi não era uma personalidade desconhecida. Ele fez parte de um bafão político e financeiro de Milão que fez fortuna no negócio imobiliário e que depois expandiu em duas áreas aí que são um fator de novidade na carreira empresarial de Berlusconi. Temos de lembrar que agora, na sua morte, ele tinha acumulado aquilo que é a quarta fortuna da Itália, no valor de 6 mil milhões de euros, segundo as estimativas mais ou menos consensuais. Num país onde tradicionalmente as grandes fortunas estavam ligadas a atividades industriais com apoio financeiro. Nós conhecemos todos esses nomes que estão ligados, por exemplo, à indústria automobilística italiana ou outras fortunas que foram alicerçadas em negócios de exploração de petróleo. Com Berlusconi não, é diferente. Ele começa a partir dos anos 60 a dirigir investimentos para duas áreas que na altura não existiam autonomamente e que acabaram por se revelar complementares. Do imobiliário, investe no desporto tenta comprar o Inter de Milão, acaba por comprar o AC Milan e essa compra do AC Milan é para ser potencializada, para ser capitalizada num investimento novo que ele faz, que é o investimento nas redes de televisão. Portanto, comercial. Quando ele chega à política já é extremamente conhecido na sociedade italiana. Conhecido. Tem uma presença muito forte. Tem uma presença muito forte porque é já dono de um império mediático privado que é completamente inovador no quadro italiano. Nós só conhecemos o aspecto televisivo, mas ele abarca as rádios, ele abarca os jornais, ele abarca todo o tipo de publicações, ou seja, o grupo de Berlusconi é extremamente inovador nesse aspecto e isso dá-lhe um peso político precisamente numa altura que, como eu referi, como o Vasco referiu, temos um sistema político que tinha pura e simplesmente implodido, estava nas ruínas. E esse império mediático foi também uma estratégia de poder? Foi notoriamente. Foi algo que surgiu depois, mais tarde? Foi notoriamente uma estratégia de poder e não é por acaso que o partido que ele funda, que é um partido que não tem nada a ver com as tradições italianas, tem o nome de Forza Itália, ou seja, é o slogan do Milan do futebol que passa para a política. É um partido sem quadros, é um partido pessoalizado, está centralizado na pessoa de Silvio Berlusconi e é gerido pelos altos quadros do seu conglomerado de imobiliário, de interesses nos mídia e de interesses no mundo futebolístico. Estas características que o João estava a enumerar têm realmente muitas semelhanças com o que estavas a dizer há pouco, não é? Com Trump, com Boris Johnson. Não vou dizer com o André Ventura também, mas tem algumas semelhanças. Não, mas podes, porque isto que o João estava a dizer é obviamente verdade, mas vamos lá ver, em Itália há uma tradição de pessoalismo político, quer dizer, cuja expressão mais evidente é Mussolini. Não estou a fazer essa equivalência, mas há esta tradição em Itália, se bem que é muito difícil falar em Itália, porque Itália realmente, pelo menos no século XX, era duas coisas distintas, não é? O Norte e o Sul, o Norte industrializado, aquelas coisas todas que nós sabemos. E uma coisa curiosa em Berlusconi é que ele também, através da força da sua própria personalidade, quer dizer, ela altera profundamente a sociedade italiana, quer dizer, a Itália hoje é um país mais individualista, é um país cujos valores já aceitam a riqueza, sobretudo no sul de Itália havia um problema, em larga medida, devido à implementação da Igreja Católica, com o individualismo e com a riqueza, etc.
E Berlusconi transforma isso tudo, quer dizer, ele em certo sentido teve mais sucesso em transformar a sociedade italiana do que propriamente a política italiana, se bem que, obviamente, quer dizer, muitos destes partidos são seus herdeiros e nesse sentido eu creio que isto é verdadeiramente, não é, impressionante. Do ponto de vista ideológico há uma mutação muito grande nos anos de Berlusconi, até porque ele, como político, é um político sistematicamente falhado. Voltemos outra vez à cronologia. Apesar depois de Mussolini ser a pessoa que mais tempo esteve nas chefia do governo. Ele consegue cumprir um feito na República do pós-guerra italiana, cumpriu um mandato até ao fim, o que é um feito em Itália. Mas ele chegou ao poder nas eleições no final de 1993, torna-se primeiro-ministro em 1994 e o governo dura apenas, não chega a durar um ano, dura 10 meses. Depois, nas outras eleições, é derrotado por Romano Prodi, que lidera um bloco de reformulação daquilo que tentava ser um centro-esquerda italiano. Depois, ele, quando consegue ser reeleito, ele vai conseguir, em 2001 até 2006, cumprir os tais 5 anos, o que aí o tornou numa figura mítica do ponto de vista de gênio político, de conseguir gerir todas aquelas coligações necessárias no Senado e na Câmara. Voltou a perder. Porquê é que classificas de fracasso político? Porque e depois ainda temos o outro período em que vai entre 2008 e 2011, em que praticamente é expulso pelos parceiros europeus, numa conjuntura de catástrofe financeira em Itália. Agora, os seus projetos de modificação política não vingaram em Itália. E uma coisa que se tornou notória, aliás, logo nos primeiros 9 meses do seu primeiro governo, em 1994, era que se legislava em função dos seus interesses empresariais. Foi algo que se tornou evidente e foi algo que, inclusivamente, nas múltiplas propostas que foram muitas vezes reformuladas, que é um aspecto vital na política italiana, da legislação e da reforma do sistema eleitoral, tudo era sempre pensado em função dos interesses do seu partido. Atenção, não é caso virgem em Itália, nem no mundo, mas isto era algo que era muito característico de Berlusconi. E, enquanto falhava a nível da consagração de reformas políticas e de reformas económicas, que ficaram muito aquém, apesar de ele pretender assentar a sua política naquilo que era o exemplo que ele considerava vitorioso, bem pensado, das reformas de Margaret Thatcher e das reformas de Ronald Reagan. Isso, de facto, nunca sucedeu em Itália. E, durante o período de Berlusconi, apesar de ter havido revisões sistemáticas do sistema fiscal, ter havido baixas da carga fiscal, não só sobre empresas, mas também sobre particulares, nunca houve aí um ímpeto nesses anos de Berlusconi. Há um período grande de estagnação, que não pode ser atribuído, obviamente, pessoalmente, a Berlusconi, mas que é muito notório, praticamente desde a década de 1980, que Berlusconi depois apanha nisso. E quando se chega à situação agora, continua a haver uma profunda divisão norte-sul, e Berlusconi, não esqueçamos, ele vem daquele núcleo que é o núcleo rico da Itália. É a Itália que está próxima das regiões ricas da França, da Alemanha, da Suíça, da Áustria, que é aquela zona do Piemonte, da Lombardia, um bocado da Emília-Romanha e da Toscânia. Os interesses, ele nunca estabelece de facto alianças, precisamente porque não tem uma base partidária, a não ser na base
da troca de favor e de um sistema de patrocínio político, nunca estabelece uma base forte no Sul e está sempre muito dependente daquilo que são as suas alianças de circunstância. Primeiro com a Lega Norte, na Padania, portanto, na região norte de Itália, e depois com toda uma série de políticos, são os políticos da orfandade da democracia cristã, mais a centro e mais a sul. Concordas com esta ideia de que, no fundo, o legado de Berlusconi é mais na forma do que no conteúdo? Na forma de fazer política. Mas o conteúdo ideológico é fundamental. Aqui a ideologia é conteúdo. Mas no resultado. O que eu não concordo é esta ideia de que, quer dizer, também, já li em várias fontes que Berlusconi não reformou o país. Quer dizer, não reformou o país, talvez na forma como queria fazê-lo, mas que houve reformas, que houve alguma liberalização, talvez não a desejada, mas que houve liberalização da economia italiana. Houve. O próprio Berlusconi, quando cria o seu império televisivo, de facto substituiu aquela coisa horrível que era a RAI, não é? A televisão estatal italiana, e nesse sentido libertou a sociedade civil, não é? Quer dizer, é preciso um bocadinho como cá em Portugal aconteceu quando passamos a ter SIC, TVI e agora estas televisões todas, e isso parece-me importante, se bem que obviamente é anterior à entrada na política. Agora, o Berlusconi foi também um exemplo, quer dizer, ele é um tipo que vem do nada, não é? E apresenta-se como alguém que teve imenso sucesso na vida. E isto numa sociedade conservadora, uma sociedade bloqueada, como foi a Itália durante décadas, isto é uma coisa muito importante. Portanto, a gente diz, mas porquê é que ele ganha? E depois fez umas leis para os amigos. Bom, isso é verdade, mas também não deixa de ser verdade que ele ganha porque, desde logo, representa esta ideia do sucesso, não é? Que em 2023 já parece uma coisa estranha falar em sucesso, mas que nos anos 90 as pessoas ainda acreditavam no sucesso. Portanto, primeira coisa. A segunda coisa, ele mobiliza setores da sociedade italiana que estão absolutamente saturadas com aquele tipo de Estado omnipresente, com uma classe política corrupta e podre. Ele mobiliza essa gente. E o João diz, e com razão, que o Forza Itália era essencialmente um partido criado por Berlusconi, assente nos clubes. É um partido de empresa, ao fim e ao cabo. Sim, mas naqueles clubes de futebol que tinham presença em todas as cidades, como cá o Benfica e o Sporting, e o Porto também tem, qual é a palavra? Delegações, whatever. E a Forza Itália, na sua fase inicial, estava assente nisso e, portanto, era não ideológico. Nas casas do Milão. Nas casas do Milão, exatamente. Portanto, era uma força não ideológica. E isto é extremamente importante, porque a coligação que ele faz com a Liga Norte na altura e a Aliança Nacional, que era o partido do Fini pós-fascista, aquela coisa toda, quer dizer, esse governo de coligação é muito interessante porque é o princípio da reorganização da direita italiana. E os governos de Berlusconi trazem para o palco político pessoas como a atual primeira-ministra, não é? Mas também obrigam a um reordenamento dos partidos políticos. E os partidos políticos, na altura que faziam parte dessa coligação, alteraram-se, mudaram-se, radicalizaram-se, mas também tornaram-se partidos mais programáticos e menos dependentes das personalidades. E aqueles que ainda continuam de alguma forma dependentes de personalidade, que é o caso da Liga, do Salvini, os resultados não têm sido muito bons. Portanto, eu diria que Berlusconi é uma figura
que destrói o antigo e cria as condições para começar algo de novo. Ele não é esse algo de novo, não é? Ele é um demagogo, um tipo simpático, mas enfim... mas criou as condições para que a direita italiana se pudesse reorganizar e se tornasse muito mais programática e sólida, e uma direita que não tem nada a ver com aquela bafienta democracia cristã que também existiu em Itália, dominou a política italiana durante décadas. Este algo novo que o Vasco estava a referir é também uma abertura do caminho para os partidos da extrema-direita ou direita radical chegarem ao poder? Foi o caminho, porque mesmo o Umberto Bossi, o fundador e dirigente da Liga Norte, com quem Berlusconi se aliou no início da década de 90, que acabou também condenado e conhecido por atos de corrupção, parece que é um mal em Itália. Acabam todos e Berlusconi também. Teve problemas com a justiça muito graves? É que há um aspecto foi condenado uma única vez por fraude fiscal. É que ele foi condenado por fraude fiscal a 4 anos de prisão, 3 foram perdoados, 1 cumpriu como serviço social e depois esteve interditado durante 6 anos de ocupar cargos políticos. Portanto, Berlusconi era um cadastrado. Pronto, ponto final. Foi um processo que perdeu e que lhe saiu caro, porque esses 6 anos de condenação à não ocupação de cargos políticos deram muito profundamente o partido, que estava obviamente centrado na sua pessoa, e a Força Itália nunca recuperou daquilo que era como o partido pivô, o partido dirigente na reformulação de blocos de direita e de centro-direita. Ela acabou por se tornar o parceiro menor, como é atualmente, em relação aos descendentes. Um parceiro moderado, curiosamente. Da Liga Norte e daquilo que Força Itália transformou-se num partido de centro, moderado. Agora tem essa imagem de partido centro moderado, mas que não se sabe se tem futuro, porque independentemente daquilo que diz o seu dirigente António Tajano, que dirige o partido, está tudo dependente daquilo que vai ser a leitura do testamento. A leitura do testamento, porquê? Porque o partido era um partido que era financiado pela Fininvest, pela holding de Berlusconi, e está agora dependente. A Fininvest Berlusconi tem 5 filhos, com quem será feita a repartição da sua fortuna, e aqui não nos interessa propriamente saber se as mansões, as quintas vão para este, para aquele ou para aquele outro. Isso será bom para os jornais, porque toda a gente tem inveja de ver aquelas propriedades espetaculares. Aqui estamos a falar daquilo que são fontes de investimento e fontes de retorno. Ora, a família detém 61% da Fininvest, e a empresa é dirigida pela filha mais velha de Berlusconi, e a parte de TV comercial é dirigido pelo filho. Agora, da decisão que, se eles continuarem a manter estas posições, se tiverem uma posição maioritária na repartição dos ativos da holding da família Berlusconi, é uma opção que terão de fazer, ela e ele, sobre se mantêm ou não o investimento, que é um investimento financeiro, no projeto político do pai. Portanto, isto não se sabe se vai acontecer, e isto é também um dos legados de Berlusconi. Ou seja, um partido que era o partido não houve uma participação política dos filhos no partido. Nem a filha, nem o filho mais velho têm. A última mulher de Berlusconi, com quem ele não chegou a casar-se por veto, digamos, dos filhos, tem
tem participação ativa no partido, mas, como tudo mais, é um produto de Berlusconi, desaparecido de Berlusconi. Não se sabe se a sua última companheira, amante, terá ou não algum futuro político. Ela é 53 anos mais nova do que ele morreu com 86, e é também um produto de Berlusconi, para todos os efeitos políticos. Não tem nada a ver com Giorgia Meloni, que começou, como todo o governo, praticamente como ministra, uma ministra de segunda ordem num governo de Berlusconi, e que depois se emancipou e que tem agora uma carreira até brilhante, porque muito provavelmente nas próximas eleições europeias ficará definido qual é o peso e qual é o investimento que a família vai fazer na Forza Itália, e vai alterar a atual coligação. Enquanto à esquerda continua a não acontecer nada de novo, que é um problema dos italianos, que passa muito bem pelo cinema, quando aqueles realizadores militantes que fizeram filmes belíssimos sobre a época Berlusconi, mostrando o vazio alienado da ideia de sucesso da sociedade italiana transmitido por Berlusconi e as suas velónias, as suas jovens seminuas que aparecem em tudo o que é programa de televisão italiano, perguntou aquilo, o que é que a esquerda tem para dizer. Mas a esquerda não tem nada para dizer em vários sítios. Não tem nada as para dizer. As sondagens mais recentes. Sim, a Itália é um caso... Na Alemanha, quer dizer, a AfD é um susto está que se ao está mesmo a passar nível na Alemanha do SPD. Quer dizer, o SPD, que é um partido de 100 e tal anos, não é? Com uma pujança, não sei quantos, tem a mesma votação nas sondagens de que tem este partido populista recente, Alternativa para a Alemanha. E não é só. Portanto, por isso é que eu acho que Berlusconi é tão importante, porque Itália, tal como no passado, não é? A Itália foi original, melhor dizendo, em muitas coisas na política, não é? E esta foi uma delas, quer dizer, o populismo moderno, de facto, é aqui que nós devemos olhar para as suas origens e as suas consequências. Desculpa, moderno, estás a dizer alicerçado em comunicação social, provavelmente, não é? Desculpa? Estás a dizer alicerçado em domínio de comunicação social, peso de comunicação social. Não necessariamente, mas esta, quer dizer, há uma paisagem mediática que permite o surgimento deste tipo de pessoa, de Berlusconi, de Trump, é diferente do populismo histórico, que há exemplos na Europa, como em França. Claro, é diferente, mas é uma coisa altamente mediatizada, com certeza, não é? E de facto em Itália que isto começa, não é? E depois este tipo de populismo, quer dizer, não é um populismo que mobiliza classes, a classe operária, como os progressistas populistas dos Estados Unidos no início do século XX, não é? É um certo tipo de populismo que advoga, sei lá, um narcisismo, não é? Quer dizer... É um umbiguista, naturalmente. Não é? Quer dizer, uma coisa... Eu tenho andado a ouvir este debate que está acontecendo no nosso país sobre os cartazes e estas coisas todas. Eu não me parece que em muitos casos estejamos bem a ver o filme, porque... nós também caminhamos neste sentido de um crescente populismo mediatizado, quer dizer, e portanto o problema não são cartazes em bom ou mau gosto ou whatever, quer dizer, há um problema um bocadinho mais complexo em Portugal, mas que, quer dizer, não é o único, que nós já vimos nos Estados Unidos, estamos a ver nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, etc. Quer dizer, o Boris Johnson, ao sair do Parlamento a semana passada, se calhar destrói o Partido Conservador, quer dizer, ou pelo menos aquela aula nacional populista que era muito importante e que ele mobilizou tão bem, não só para o Brexit, mas depois para a maioria absoluta. Essa aula provavelmente abandonará o partido, portanto não me chocaria se surgisse um novo partido ou que
o antigo UKIP, o Reform Party, um desses partidos voltasse outra vez, sobretudo se houver um sistema de representação proporcional. Portanto, para se compreender um bocado este tipo de novo populismo que está a fazer avanços muito significativos, eu acho que é útil regressar a Berlusconi e ao... Mas a Itália tem uma característica muito especial, porque esta sociedade que deu origem a Berlusconi é um país onde temos, por um lado, a economia negra e temos, por outro lado, a economia oficial. É a Itália não apenas com a divisão histórica norte-sul, é a Itália que não apenas tem uma presença muito forte de organizações criminosas naquilo que é a sua estrutura de economia formal, mas é uma Itália também em que o número de atividades económicas, de empresas, de indivíduos que vivem à margem daquilo que é o sistema fiscal, à margem daquilo que é o Estado, foi sempre muito significativo. Esta economia negra em Itália foi sempre ampla. E depois tem aqueles fenómenos que, por um lado, são comuns a países em transição demográfica para o mal, como é o nosso caso, em que temos um número absolutamente extraordinário de jovens e jovens adultos, e já não tão jovens, que vivem com os pais. São os chamados mamoni, ou seja, os rapazes e raparigas que ficam em casa dos pais. E nós temos os últimos dados são que entre os 18 e os 34 anos nós temos que 2/3 das italianas e dos italianos vivem com os pais. Não saem de casa dos pais. Têm a refeição, têm a roupa lavada, economizam, gastam o dinheiro à sua maneira. Isto é um fenómeno novo. E é um fenómeno que pode ter a ver com a ideia do egoísmo, de gozar a vida e logo se vê, porque não se está a repercutir, por exemplo, num aumento de poupança. Portanto, a Itália é sempre uma espécie de laboratório muito especial para uma série de fenómenos que surgem nas sociedades europeias. Mas esse egoísmo é absolutamente natural quando tu não vês futuro. Exatamente. Dizer, e esse é um dos problemas que dizer, nós estamos a assistir isto também em Portugal. E do gozar o momento, a ideia de gozar o momento típica dos anos 90. Gozas o momento porque não há futuro. Não havendo futuro, nada interessa particularmente. E, portanto, o país, a comunidade, o destino coletivo, os projetos de futuro são irrelevantes. O futuro logo se vê, como era típico da peroração de Berlusconi, não é? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, nas sociedades europeias, também nos Estados Unidos, tu também tens a sensação de que as elites deixaram de servir, não é? Não representam coisíssima nenhuma e que as nossas sociedades estão totalmente corrompidas. Não estou a dizer que assim seja, ou que seja assim, mas estou a dizer esta percepção conjugada depois com aquilo que acabas de dizer sobre o futuro, não é um bom sinal. Agora, é evidente, tu disseste há bocado, mas Itália tem particularidades, quer dizer, todas as sociedades têm particularidades, com certeza. Agora, o que nós começamos a detectar é que, se bem que expressas de formas ligeiramente diferentes daqui para ali, em que todos os países europeus começam a ter o mesmo tipo de problema, e que muitos políticos, eu acho que não estão a perceber qual é, ou não querem perceber qual é. Não percebem, basta assistir ao que se passa na Assembleia da República com as comissões de inquérito, as barbaridades que afirmam uma série de indivíduos que ou estão no governo ou que passaram pelo governo, que acham absolutamente normal para eles. É absolutamente normal a displicência, a incompetência, a irresponsabilidade com que tratam os assuntos de coisa pública. A diferença é que em Itália o sistema ruiu completamente, porque
o peso da própria corrupção interna dos partidos tornou o sistema totalmente disfuncional e uma outra parte do sistema, dada a incapacidade de intervenção da Igreja Católica nesses anos, reagiu de uma forma extremamente eficaz, que foi o sistema judiciário. Em Portugal, é precisamente o que não acontece. Mas em Portugal, o que é absurdo de tudo isto é... Nós claramente sabemos que a educação tem problemas muito sérios, não é? Até porque a educação... Como a Itália, que é um dos gravíssimos problemas da Itália. Até porque a educação em Portugal é o veículo tradicional da ascensão social. E, portanto, este desastre que está a ocorrer na educação, nas escolas públicas, é que me parece que vale a pena discutir. Mas... Desculpa, que é paralelo à Itália. Mas há uma semana... está a acontecer a mesma coisa. Claro, em outros países. Mas há uma semana estamos a discutir se cartazes são racistas. Pronto, quer dizer, isto é absolutamente lamentável, mas isto tem muito que ver com a paisagem, mais uma vez, mediática, que foca estes fediveres, estas coisas que não interessam a ninguém, mas que depois são utilizadas, não é? Pelos líderes populistas, com muita eficaz. E, portanto, eu confesso que crescentemente não percebo o que é que passa pela cabeça desta chamada elite portuguesa. Provavelmente nada. Isto é um vazio titânico. Acrescentando aqui um pouco a sua discussão, só mesmo para terminar, quem poderá beneficiar com a morte de Berlusconi em Itália? Será Giorgia Meloni, que poderá consolidar o poder e até recentrar, conquistar todo aquele espaço mais ao centro do partido que agora é identificado com a força em Itália? Uma parte, pelo menos dos estudos de opinião em Itália, referem que as oscilações são sempre, nos últimos anos, entre o eleitorado de força em Itália e no caso da Lega Norte. Mas isso, agora com o desaparecimento de Berlusconi, pode ser completamente alterado. E não só isso, quer dizer, dá-lhe também, liberta, de certa forma, para imprimir um cunho mais pessoal à coligação. Quer dizer, não há ali uma sombra, não é? Que foi um ex-primeiro-ministro, uma figura tutelar, isso tudo desaparece. Que cria problemas com a relação com Putin, que ela evita, que ela tenta a boa relação que precisa de ter com a União Europeia, onde Berlusconi só criava problemas assim, por aí fora. Portanto, ela em princípio, a não ser que haja uma derrocada brutal da Forza Itália, mas provavelmente como partido empresa ainda haverá alguns gestores que façam uma falência digamos, organizada do partido. Não sei se vocês ouviram a declaração que ela fez quando a morte de Berlusconi. E foi muito interessante porque é uma coisa muito vaga. Diz, Berlusconi inspirou-nos para conquistar desafios e coisas assim. Portanto, é uma coisa, parecia um sermão religioso mais do que um elogio político, porque de facto não refere nada de específico, não é? É basicamente então, é que não há também muito de específico para falar no legado de Berlusconi. E ela tem de manter aquela relação com a Marina Berlusconi e com o Pier Silvio Berlusconi, portanto, os dois filhos mais velhos de Berlusconi que irão definir, penso que sobretudo eles os dois, qual vai ser o investimento da Fininvest na política e em que termos. Muito bem, e hora de passarmos às sugestões? Eu vou recentrar novamente a discussão em Portugal, porque é falar do rabo de peixe. Porque toda a gente fala rabo de peixe, que é uma localidade onde já estive, e vi com muito interesse esta série. Aliás, acabei ontem justamente para poder falar sobre ela hoje, e devo confessar que tenho uma sensação talvez ambígua, agridoce em relação à série. Primeiro, as coisas muito positivas, quer dizer, é uma produção portuguesa e só por isso que está a ter êxito internacional, portanto só por isso é de elogiar que os nossos produtos estão a ir para além fronteiras. E depois adorei, obviamente, as filmagens nos Açores, que é uma parte do país que eu muito gosto, e aquela beleza dos Açores é uma coisa espetacular, e portanto ainda bem que
há muita gente a ver a Netflix que tem pela primeira vez algum conhecimento virtual dos Açores. Eu raramente vejo televisão portuguesa e quando vejo normalmente são aquelas coisas chatas de debates políticos e coisas e portanto não vejo de todo os concursos e as telenovelas e essas coisas todas não me interessam para nada. E portanto não conheço os atores portugueses, portanto não sei se aqueles atores são conhecidos, não são conhecidos, não sei quantos. Mas também não achei nada de especial a representação, exceto um caso que nem sequer sei o nome do ator, mas é o tipo que faz o papel do Sr. Arruda, não é? Albano Jerónimo. Hã? Albano Jerónimo. Pois, não sei quem é, não sei o que é que fez, mas de facto achei uma representação absolutamente genial. Um ator extraordinário. Extraordinário, aquele, quer dizer, aquela maldade, aquele tudo, quer dizer, uma coisa absolutamente extraordinária, brilhante. Bom, dito isso, quer dizer, o resto, eu sei que é baseado numa história verídica, etc. Mas, quer dizer, é pouco interessante ou pouco exigente. O guião, aquela coisa toda. Há muitos palavrões que a mim não, quer dizer, não me perturba nada, até porque com o tipo de personagens, não é? Quer dizer, não era não era de esperar outra coisa e bem, ok? Mas acho que deixa algum dissabor, quer dizer, que se esperava talvez um bocadinho mais, que o guião, em muitos casos, acho que é uma banalidade, quer dizer, uma coisa de facto deviam ter arranjado outras pessoas, também não sei quem é que escreveu, se calhar. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Que vale a pena ver, porque é um produto nacional e com êxito, e ainda bem, eu presumo como aquilo acaba, não vou fazer um spoiler, mas como aquilo acaba, vem aí uma segunda época, que se espera que seja melhor, mas digamos que a minha grande crítica é ok. Não é? Quer dizer, é uma daquelas coisas, às vezes a gente vai a um filme e diz, então, gostaste? Ok, tudo bem. Quer dizer, não desgostei e acho, mais uma vez, o Sr. Arruda, quer dizer, um papel absolutamente brilhante e a série tem virtudes, mas também não é assim a última Coca-Cola no deserto. João? Não vi ainda a série. Pelo que o Vasco está a dizer e pelas críticas que tenho visto e trailers, claro que está muitos furos abaixo daquilo que é uma das coisas em que a Itália é excelente, que é na sua produção de séries televisivas e de cinema. E na época Berlusconi se levou uma grande machadada por falta de investimento. E para a recomendação, deixo um livro que acabou de sair agora em Portugal, que é de veras interessante para quem acompanha as coisas de Itália. É da António Securati, que num artigo que, como todos os intelectuais italianos, escreveu pela morte de Berlusconi, não teve nenhuma dúvida em afirmar aquilo que é quase consensual de momento em Itália. A primeira metade do século XX é a era de Mussolini, é ele quem marca a história de Itália. Na segunda metade, na passagem para os tempos atuais, é uma era Berlusconi. O que para ele é deplorável, mas são assim os factos. Ora, António Securati tornou-se muito conhecido, premiado internacionalmente, ganhou o principal prémio literário Strega em Itália com um exercício que é uma espécie de romance documental. É uma vida de Mussolini, que ele escreveu em 3 volumes. São muitas centenas de páginas, mas lê-se a um ritmo muito fácil. E ele
terminou esta trilogia agora com a publicação dos anos derradeiros até ao fuzilamento de Mussolini, e chama-se Os Últimos Dias da Europa. Foi editada precisamente agora pela ASA aqui em Portugal, e tem uma vez mais uma belíssima tradução de Miguel Freitas da Costa, e é altamente recomendável para quem se interessa pelas coisas de Itália e sobretudo pela personalidade de Mussolini. O livro levantou polémica, teve críticas sobre o acerto ou não de certas referências históricas, mas e de Mussolini existem biografias monumentais em italiano, sobretudo de Renzo de Felici, de Emílio Gentili e de muitos outros especialistas, mas para quem se interessar e quiser entrar por uma veia romanesca documental, este António Securati, com os seus 3 volumes da vida de Mussolini, é altamente recomendável. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que traz na capa uma reportagem sobre os benefícios que ter um animal de estimação para a nossa saúde. Pode ouvir-nos, como habitualmente, em todas as plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.